Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário em que você esteja visualizando este vídeo, né? Eu venho aqui novamente falar sobre a verdade, né? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, não é mesmo? E eu, como disse, né, fui um ex-pastor da Igreja Universal, por sinal, nós temos aqui um documento que prova isso. Ali está meu nome, Carlos Alberto Barreto Mendes. E eu mostro esse documento para que não se diga, né, mais um que diz ter sido um pastor da Igreja Universal. Não é diz ter sido, né? Fui de verdade, né? Não saí porque roubei ou adulterei. Saí porque houve um desentendimento, uma interpretação errada das coisas. E por esse desentendimento, né, houve no meio dele uma mentira e eu jamais estou de acordo com mentira, e acabei saindo. E depois descobriu-se que a coisa era um pouco diferente da realidade do que aconteceu, mas enfim, é passado. As pessoas envolvidas nisso são pessoas que eu amo e que eu admiro também. E é como eu tenho dito, né? Erros acontecem. Estão aí denunciando, falando muitas coisas sobre acontecimentos da igreja. Também não tenho que julgar essas pessoas, não sou juiz das que fazem a denúncia. Mas eu quero dizer uma coisa, que no Getsemane, quando Cristo ele encontrou os apóstolos dormindo, ele disse o quê? Ele avisou a eles assim: vigiai e orai sem cessar, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, as pessoas que pregam o evangelho, que trabalham na obra de Deus, são pessoas, são seres humanos, que se não seguir esse ensinamento de vigiar e orar sem cessar, acabarão ou caindo ou errando, né? E isso vai de encontro a neutralizar a fé quando você só revela o erro, né? Temos que entender que a pessoa pode errar, mas pode também se arrepender. E pode, pela fé, dar a volta por cima. Porque o nosso Deus não está preocupado com os nossos pecados. Você sabia disso? Ele está preocupado com o nosso arrependimento, que vai produzir em nós uma mudança, uma transformação. Também está preocupado com a nossa fé, porque a nossa fé ela vai produzir também um efeito de, na renovação, acontecerem bênçãos, milagres, né? Então Deus está preocupado com duas coisas: arrependimento, fé e amor. Duas, não três, né? Arrependimento, fé e amor. Então, aconteceram muitas coisas realmente, mas eu oro para que haja uma restauração na vida de todos, né? Como em minha vida espiritual houve muitas debilidades, mas Deus me restaurou de todas. E hoje, amadurecido, tenho andado na presença de Deus sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. Isso pode acontecer com todo mundo que crê. Se você crê, verá a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê, não é verdade? E erros acontecem, você apenas não faz, se afasta, não é? Se uma coisa está errada, você se afasta, você se separa. Eu sei que usam argumentos da palavra de Provérbios que diz que aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria, mas também existe a palavra santo, que significa separado. Santidade é separação, você se separa daquilo que está errado. Então, é aí que entra o Bispo Macedo quando ele fala sobre fé inteligente. Tem que ter uma fé realmente inteligente para saber entender o que está escrito. Porque você tem que ter um comportamento que você é que escolhe como vai ser esse comportamento, né? Então, haverá um juízo que julgará todos. Então, se você ouvir falar de erros, não deixe as notícias abalarem a sua fé, fazerem você desistir, fazer você também fraquejar.
Porque a estratégia, às vezes, do mal, quando uma pessoa ouve uma má notícia, é enfraquecer a pessoa para ela cair, perder a fé, né? E porque, na verdade, o que é melhor? Não é pregar o evangelho? O que significa a palavra evangelho? Boa notícia. Por que eu tenho que vir aqui para lhe dar má notícia? Não é verdade? Né? Para que eu tenho que lhe dar má notícia? Né? Haja vista que o evangelho é boa notícia. Então a boa notícia é que Jesus, ele perdoa pecados. A boa notícia é que por sua fé você pode vencer tudo que você estiver lutando, enfrentando na vida, né? E o perigo apenas de muitos que pregam a palavra é a iniquidade. O que significa a palavra iniquidade? Injustiça, né? Por isso que haverá um espanto no dia do juízo, segundo Mateus 7, 21 ao 23, porque muitos que estavam aqui hoje expulsando demônios, curando, fazendo maravilhas, profetizando, eles vão se espantar quando Jesus disse: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então, prova-se então que a iniquidade é um engano terrível. Porque a pessoa pode estar cometendo iniquidade, que é injustiça, e está curando, libertando, profetizando, fazendo maravilhas no nome dele. Então temos que ter muita sensibilidade para observar se aquilo que está se fazendo na relação do pregar o evangelho, do fazer maravilhas, se está aliado à justiça. Porque no Salmo 89,14 diz que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Né? O próprio Senhor Jesus veio fazer com que todos tivessem o conhecimento verdadeiro do que era a lei, justiça. Né? Deus, quando disse olho por olho, dente por dente, não é que ele queria que todo mundo ficasse cego, um arrancando o olho do outro. Ele estava dando um entendimento de que, poxa, peraí, por que eu não posso arrancar o olho do meu irmão? Né? Por quê? Porque vão arrancar o meu. Eu quero isso para mim? Então isso significa o quê? Aquilo que Cristo disse, amar o próximo como a si mesmo. Então, o que Deus quis com a lei, o que Ele quer com a palavra dele, é que vivamos com justiça a injustiça e pela justiça. Isso que é a vontade dele, desde a lei até a graça. A graça é o cumprimento dessa justiça. Por isso Cristo disse: eu vim para cumprir a lei. Ele veio para estabelecer a justiça. E a primeira coisa que tinha que fazer era tirar a nossa injustiça, pagar a dívida, né? Quando ele expirou na cruz, ele não disse está consumado. Uma pessoa até está no YouTube revelando que no hebraico a palavra está consumado é traduzida como dívida paga, né? Então ele primeiro pagou a dívida. A partir do momento que ele pagou a dívida, então o que tem que haver em cada ser humano? Arrependimento e fé. Aonde, com o arrependimento e com a fé, você vai ter o genuíno amor, né? E este amor, a cada dia crescendo, você se torna uma pessoa com mais fé e com mais justiça, porque você, lavado no sangue de Cristo, não tem como ninguém lhe condenar. Não é assim que está escrito? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Então, um pastor, um bispo pode errar, mas pode se arrepender. E aí? Se alguém que você veja ali numa rua, num lugar qualquer, você vê e a pessoa está adulterando, aí você diz: ó, que safado, diz que é cristão e está fazendo aquela merda ali, né? Aí aquela pessoa ficou desesperada, foi para casa, chorou, se arrependeu, foi na igreja, se humilhou. O que aconteceu quando ela fez isso? Ela foi perdoada, lavada no sangue, e aquele pecado não é coberto como na lei se cobria, com sangue de animal, é tirado, arrancado. E a pessoa, aos olhos de Deus, se torna justo, porque Cristo ele justifica. E aí você vê aquela pessoa vai continuar achando que ela está errada, ela está lavada no sangue. E isso acontece porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todos nós carecemos de arrependimento
e de fé para nos erguer sempre e permanecermos firmes, porque é isso que Ele quer. Para isso que existe pregação em igreja, reunião, culto do Espírito Santo, é para que sempre estejamos nos renovando, nos fortalecendo, tendo mais fé, tendo mais amor. Agora, é claro que no meio disso tudo pode haver algum ou outro que esteja fazendo o trabalho com injustiça, mas não está escrito em Mateus 7,21 que eles receberão o veredito de Deus? Então, é Deus que julga. Não deixe tua fé ser abalada. Não deixe com que haja em você o cair, né? Porque não é isso que Deus quer para você, né? Olhe para Jesus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Tá entendendo? E pastor nenhum é dono de ninguém, né? Tá lá escrito, quando Pedro arrependido estava ali junto de Jesus, ele ressuscitado, né? Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele disse: eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros. Jesus falou o quê? Meus cordeiros, minhas ovelhas. Então, na verdade, não se deveria nem dar nome de pastor. Deveria ser apacentador, porque todos apacentam as ovelhas de Cristo. Então, você é uma ovelha de Cristo. Entendeu como é que é? Então, se você vai a uma igreja, você, obrigatoriamente, porque o dom de Deus é irrevogável, o pastor que estiver no altar, se você está ali sincero, buscando a Deus, ele vai pregar o que você precisa ouvir. Independente do que ele faz ou deixa de fazer, porque Deus ele não está preocupado com os outros, ele está preocupado com você. Você pode até observar que quando Jesus disse para Pedro: apacenta minhas ovelhas, Pedro foi olhar para o outro apóstolo e disse: aí o que será? O que foi que Jesus respondeu? O que tu tens a ver com isso? Se eu quiser que ele fique até que eu venha, segue-me tu. Então nós temos que seguir a Cristo, e nada pode impedir que venhamos seguir a Cristo, firme, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você não depende de religião. Eu não tenho nenhuma raiva do Bispo Macedo, nem mágoa, nem ressentimento. Pelo contrário, sou grato porque essa expressão de fé que eu tenho, essa comunhão que eu tenho, que amadureceu há meses e anos vividos na terra, eu sou grato a Deus que extraiu dele. Tá entendendo? Eu não sou grato a ele, eu sou grato a Deus. Mas eu tenho a admiração, né, por esta fé que ele expressou. E como irmão, eu desejo o melhor para ele. Se ele estiver errado, ou está, e que ele se arrependa. Todos têm direito de se arrepender. Que ele seja sensível à voz do Espírito Santo, porque ele tem a palavra, né? Então, o que eu tenho que fazer é orar, e não depreciar, e não condenar, e não difamar, e não julgar. Não sou juiz. Eu sou irmão que ama. E como um cristão que ama, eu devo orar para Deus abençoar ele, a sua esposa, as suas filhas, todos os bispos, pastores, obreiros, membros e crianças da Igreja Universal. E ele que venha enxergar, pela sensibilidade ao Espírito Santo, aquilo que estiver irregular. Eu, por exemplo, nunca vi o que outro dia eu acabei vendo uma pessoa vestida a caráter, uma pessoa que serve a espíritos, né, vestida a caráter de pessoa que trabalha para espírito, entrar, subir no altar, apertar a mão do bispo e descer. Olha, na minha época eu não chegava nem na porta da igreja, né? O próprio bispo Gonçalves, quando pegava o microfone, dizia boa noite. Aqui na Bahia já caía as pessoas com os espíritos que se dizem ser bons, mas ali estava eles mostrando que não eram bons, e a gente, em nome de Jesus, os mandava embora, né? Então não precisa ninguém nem reclamar sobre intolerância religiosa, porque se você serve a um espírito e ele é bom, que seja, né? Mas se chegar na nossa mão, botarmos a mão na cabeça e ele revelar ali que ele está fazendo mal, a gente vai dizer que ele é bom? A gente vai mandar ele embora. Ele sai, a pessoa fica curada, fica liberta, fica feliz. Então ele era mal mesmo. Então eu via essas pessoas irem e na porta mesmo elas caíam. Teve um que ameaçou matar o Bispo Macedo, e na porta mesmo ele caiu. Depois veio de novo, caiu, até que ele desistiu e disse: não, agora eu vou me entregar. Entendeu? E hoje subir no altar e apertar a mão. Mas como eu disse, eu não sou juiz, mas aquilo que eu vejo que não é bom,
me afasto. Em Tessalonicenses 5 diz que nós temos que ver, ouvir tudo e colher o que é bom. Então Deus está preocupado com você, com a sua fé, para que você venha nesta vida ser mais que vencedor e no final herdar a vida eterna, né? E quem faz vídeos querendo fazer denúncia, eu também não posso julgar. Eu posso falar o seguinte: o evangelho é boa notícia e não má notícia. Só isso que eu posso dizer. Tá entendendo? Esse negócio também de dizer assim, eu estou aqui para abrir os seus olhos, foi isso que a serpente falou lá em Gênesis 3, versículo 5, que quando eles comessem do fruto, os olhos deles iam se abrir. Que Deus estava mentindo, dizendo que eles iam morrer. Então, Adão e Eva achou o quê? Que Deus era um mentiroso. Isso aí foi um erro crucial, um erro fatal, né? Porque Deus é justo e bom, e nele não há erro algum. Isso é inquestionável. Como eu disse no Salmo 89, versículo 14, diz que a base do trono de Deus é juízo e justiça, né? Então, eu tenho que ter muita preocupação, né, a esse respeito, e tenho que ter um entendimento a esse respeito. Então, eu prefiro dar boas notícias para você. E a boa notícia é que Jesus não está preocupado com seus pecados, mas com seu arrependimento. Jesus não está preocupado com sua doença, sua enfermidade, seu problema. Ele está preocupado com a sua fé, porque tudo é possível àquele que crê. Está entendendo? Então é isso que você tem que ter. E como disse, eu sou grato ao Bispo Macedo porque a fé dele foi expressiva. Não posso julgar nem saber como é que está hoje, porque a mim não me interessa. Está entendendo? Me interessa é que ele venha vencer, que ele venha crescer, que ele venha herdar a vida eterna, que ele seja abençoado. E se não está sendo, vou continuar orando para que seja. Se está errado, eu vou continuar orando para que se acerte e que o Espírito sensibilize. Enfim, é assim que eu vivo. É assim que eu creio. Está entendendo? E quanto aos que fazem denúncia, também oro por eles. E se estão certos, se estão errados. A Bíblia diz, vai daquele por quem vem os escândalos. Não sei se é por quem vem quem pratica ou quem fala. Não sei. Só sei que eu prefiro dar boa notícia, né? E a boa notícia é essa que eu estou falando. Tudo é possível àquele que crê, né? Porque o trono de Deus sendo justiça e juízo, significa que Deus, ele quer que haja em nós juízo e justiça. A lei foi dada para isso. Ou Deus queria que todo mundo acabasse cego, porque está escrito olho por olho, dente por dente. Ele queria que chegasse ao entendimento da pessoa, que se eu arrancasse o olho de um, o meu seria arrancado. Então você conseguiria entender o que é amar ao próximo como a si mesmo. E foi essa palavra que Cristo trouxe, né? Amar ao próximo como a si mesmo. A Deus sobre todas as coisas, por quê? Porque existe um monte de espírito que diz ser bonzinho, mas não é. E quer ser Deus, e não é. Né? Então nós temos que ter todos esses entendimentos. E eu espero que você venha a ter. Em outros vídeos estaremos falando mais sobre assuntos relacionados à verdade, e eu espero que contribua para a sua vida espiritual. Que você venha crescer e amadurecer como eu cresci, amadureci, estou crescendo e amadurecendo a cada dia, mais e mais firme na fé, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda. E aproveito para fazer uma oração por você, para que isso venha acontecer. E você seja, como Abraão, uma bênção. Né? Se você quiser, feche os seus olhos e participe em nome de Jesus. Ó Deus amado, Deus querido e todo-poderoso de Israel. Deus, eu quero que neste momento, esta pessoa que estiver ouvindo, visualizando este vídeo e que, por livre e espontânea vontade, feche os seus olhos, ou até mesmo se não o fizer e ficar só olhando, não importa. Eu quero que essa pessoa seja agora tocada pelo Senhor. Porque o Senhor é onipresente, onipotente, onisciente. Sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar. Então, se essa pessoa está, meu Pai, fraca na fé, por causa de denúncias, se essa pessoa está debilitada, ora, é justamente isso que a força das trevas quer.
que a pessoa perca a sua fé. O Senhor Jesus disse: será que quando o Filho do Homem vier na sua glória, achará fé na terra? Então, hoje em dia está se trabalhando para se destruir a fé, mas que não aconteça com esta pessoa. Que a fé dela seja avivada, que ela venha olhar para o Senhor, porque está escrito que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Não é uma religião, um homem, uma pessoa, mas o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E aonde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está presente. Então, que essa pessoa venha fazer isso, olhar e seguir a Jesus, ver tudo, ouvir tudo e colher o que é bom. Para isso que ela também tenha a condição de consultar a palavra, ler a palavra, ter o entendimento da palavra, ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Se essa pessoa está, meu Pai amado, sendo perseguida por uma força das trevas, se existe uma força das trevas dominando essa pessoa, eu, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno a essa força das trevas que solte essa pessoa, que saia da vida dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa está doente, que ela tenha a fé suficiente para lutar e vencer esta doença, porque tudo é possível ao que crer. E eu contribuo com a fé dessa pessoa, usando também a minha fé nesta oração e determinando que toda doença, enfermidade, dor, aflição, problema, perturbação, conflito, saia da vida dessa pessoa, que o teu poder venha envolver essa pessoa para curar, libertar, abençoar. Porque é a nossa fé, Senhor Jesus Cristo, que extrai a virtude da bênção para nós, como foi o caso da mulher do fluxo de sangue. Até o Senhor se espantou, porque tinha saído virtude, sem precisar o Senhor dar a permissão, porque não precisamos de permissão. O Senhor é um Deus de um amor tão imenso, que deixou livre para toda pessoa, não importa quem seja, que tiver a fé, extrair de ti a bênção, a cura, a libertação, a salvação. Que aconteça isso com esta pessoa, que eu entrego em tuas mãos neste momento com esta oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E amém. E graças a Deus. Fica com Deus e que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo.